Já faz um tempinho que eu tenho conversado, eu sempre converso isso com os meus alunos, em aulas sobre geografia e de alguma questão aparece lá questões onde o Brasil poderia ter resolvido, feito melhor e acabou optando por outro caminho. Eu sempre digo para eles o seguinte, é muito fácil você olhar para trás e dizer, olha, tal governo poderia ter feito tal coisa que teria sido melhor. Mas não dá para saber. Às vezes você está ali num contexto em que as premissas não estão colocadas, que as coisas não são claras, então tomar decisões é meio difícil. Algumas decisões são muito evidentes, outras não. Só fica evidente depois que passa um tempo. Então, tipo, 5 anos depois, 10 anos depois, você olha, aquele político lá poderia ter feito isso que teria sido melhor, mas na verdade, primeiro, não se tem garantia de que teria sido melhor de fato, né? É possível, mas você não garante, e não dá para saber às vezes. Agora tem algumas coisas que sim, concordo. Político faz escolha errada, mas isso em geral costuma dar voto, né? Em geral, o político populista, ele faz aquilo que vai dar voto, mesmo que seja uma bobagem, um negócio absurdo, um negócio totalmente bizarro. E é isso que você vê hoje em dia no nosso atual presidente, mas você já viu isso no Lula também. O Lula fez escolhas populistas que garantiram a ele popularidade, venceu eleições, elegeu o sucessor, no caso da Dilma, reelegeu a sucessora, no caso da Dilma também, elegeu prefeitos como Fernando Haddad em São Paulo, elegeu governadores por aí, em grande parte por políticas públicas populistas. Não que eu ache que, por exemplo, Bolsa Família ou Bolsa ou Minha Casa Minha Vida ou coisa parecida sejam coisas ruins, pelo contrário, essas coisas são muito boas, são positivas, né? A questão é, o Lula perdeu uma oportunidade grande de aproveitar o boom das commodities, que é um período ali do meio do início dos anos 2000, né? A partir de 2002, mais ou menos, mas já vinha acontecendo desde os anos 90, o Brasil vinha se transformando numa potência, num grande player, né, do comércio global de commodities, especialmente minérios e produtos do agronegócio. Carne bovina, soja, milho, né, e, dentre outras coisas, e especialmente minério de ferro. Mato Grosso do Sul, inclusive, é um dos grandes nessa questão aí. E o grande importador do período já era a China, desde a década de 90 do século XX. Né? E durante os anos do governo do Lula, isso se ampliou de maneira absurda. Então o Brasil tinha muito dinheiro entrando, dinheiro de fora, dinheiro novo. Né? Então já tinha estabilizado a economia com o Plano Real, no governo FHC. E aí vem o governo Lula, mantém a estabilidade econômica do real, começa a sobrar dinheiro. O governo, inclusive, teve um período lá que o Lula chegou a dizer que tinha quitado a dívida com o FMI, e era verdade. O Brasil tinha chegado num patamar de grau de investimento, que depois nós perdemos isso no governo da Dilma, e não recuperamos até hoje. E nem vamos recuperar, porque o ministro da Economia que está aí não sabe de nada. Aquele homem, eu não sei por que ele é tão celebrado, né? O Paulo Guedes. Ele não entende o Brasil. Ele não consegue entender as realidades econômicas da pessoa, do povo comum, do povo popular. Né? Mas enfim, deixa isso para lá. A questão é, Lula perdeu uma oportunidade grande de pegar aquele recurso que entrava mais abundantemente e fazer de verdade reformas estruturais. Não que ele não tenha começado, em algumas áreas até que aconteceu. Mas uma delas, por exemplo, está dando resultado agora, é resultado ruim, que é a questão da estruturação da produção de energia no Brasil. O Brasil sempre teve um modelo de sucesso, que é o da hidrelétrica, tem impacto ambiental também a hidrelétrica, mas é menos que outras fontes mais tradicionais, como a energia à base de carvão, né, termoelétrica de carvão natural, carvão mineral, que era muito usado na Europa, nos Estados Unidos, né? Ou as termoelétricas que o Brasil tem, que é de petróleo, né, queima combustível, também são muito mais poluentes. E o Brasil achou um modelo ali, já faz tempo isso, né, da época do Vargas, do Juscelino, dos próprios militares que governaram o Brasil durante a ditadura, de construir usinas em grandes rios. A gente tem muitos rios grandes, potencialmente bons para esse tipo de coisa. Tem impacto ambiental, tem impacto humano, tem impacto social. Você toma espaço de comunidades, de populações ribeirinhas, de tribos indígenas, de áreas agrícolas. Tem a questão da biodiversidade do rio, que fica totalmente prejudicada. Então, assim, tem um custo muito alto, mas ao mesmo tempo é uma fonte de energia um pouco mais limpa que as termoelétricas antigas. E o Brasil optou por se manter desse jeito durante muito tempo. Só que as grandes obras pararam, elas retornaram naquele programa do PAC, do tio Lula lá,
do tio Lula, do governo Lula. Tio Lula é só brincadeira, viu, gente? Eu faço isso com todo mundo. Tio Fernando Henrique, tio Bolsonaro, né? É isso. Mas o PAC reativou alguns projetos de infraestrutura na área de energia, mas não foi suficiente, era meio tímido e o governo optou por fazer coisas que davam voto. Fazer um linhão de transmissão lá entre, sei lá, o Tocantins e o Acre, ninguém vai ver. Ninguém vai votar em você por isso. É igual aquele papo de fazer a obra de saneamento, depois você enterra aquilo e ninguém vota em você porque ninguém está vendo a obra. É melhor fazer o asfalto por cima ali, rapidinho, casquinha, né, de ovo, e aí ele vai dar voto na próxima eleição. Então, os políticos brasileiros são populistas, a maioria absoluta deles. Não são todos, mas a maioria, infelizmente, é. E isso tem um custo muito grande para o país. O custo é gigantesco, porque opta-se por fazer coisas que não dão sustentabilidade futura. O país perde muito com isso, infelizmente. Mas o povo gosta, porque afinal de contas é nesse tipo de político que nós votamos. Aquele que te dá uma coisa concreta, óbvia, mesmo que seja pequena e temporária, mas você fica muito, tá me ajudando. Que legal, né? Vou votar nele. E assim vai. A gente vota muito mal. A esquerda e a direita, é bom deixar isso claro. Mais adiante. Lula perdeu essa oportunidade. O Brasil poderia ter, como diria Bruno Henrique, aquele jogador do Flamengo, teríamos ido para outro patamar, né? De fato, a economia cresceu, a gente vendia como nunca, né, para a China estava comprando quase tudo que a gente produzia de excesso aqui, de excedente, e foi um período positivo para as contas públicas. Aí vem o governo Dilma, essa realidade não existe mais, a China dá uma freada no crescimento, as commodities perdem um pouco de valor, o petróleo cai de preço, os Estados Unidos encontram petróleo, a rocha lá fraturas na rocha lá, né, em um certo local lá, e o preço do petróleo cai. A Venezuela, inclusive, se lascou por isso, porque ela dependia absolutamente do petróleo em si. O Brasil não é assim, mas isso também tem um impacto muito grande na questão da Petrobras. E aí Dilma segura os preços dos nossos combustíveis aqui dentro do Brasil e paga mais caro nas importações de petróleo. Sim, a Petrobras importa petróleo. Eu sei que já falaram algumas vezes que a gente é autossuficiente, não somos, né? Somos um grande produtor, mas o nosso petróleo não é exatamente o mais adequado para combustível. Então a gente importa petróleo bom para combustível, fazer gasolina e óleo diesel e produtos químicos. E a Dilma importava em dólar, né, um preço que estava subindo lá fora, e aqui dentro ela manteve a gasolina num preço baixinho para todo mundo ficar feliz. E aí fica, que bom, no tempo da Dilma a gasolina era R$ 2,50, coisa assim. Mas há um custo absurdo para o país, porque a Petrobras foi se endividando, chegou um ponto que o Estado teve que financiar a Petrobras, pagar a dívida da Petrobras e deixar ela flutuar os preços. Aí os preços subiram absurdamente. Aí todo mundo ficou chateado. Mas todo mundo gostou quando ela fez isso lá. Populista foi a Dilma, no caso. Ela também fez isso com a Eletrobras, ela quase quebrou a Eletrobras, mantendo o custo da energia. Eu lembro disso, ela foi para a televisão, era um sábado à noite, eu acho, do ano de 2013, janeiro de 2013, se eu não estou enganado, mas é por ali, se não for, é por ali. Ela vai para a televisão e diz assim, naquele jeito dela, né? Meus amigos e minhas amigas, quero dizer a vocês que a energia não vai mais subir. E E manteve a base de decreto presidencial a energia barata até 2014, pelo menos. A Eletrobras, que é a estatal que cuida da geração de energia, né? A energia no Brasil privatizou as distribuidoras domésticas, né? Tipo a Energisa aqui no Mato Grosso do Sul. Mas a geração ainda é estatal, as usinas. E aí não investiu em mais usinas, em novas fontes de energia, solar, eólica, sei lá, e a Eletrobras quase quebrou. Chegou num ponto inviável, ela quase que foi à falência. Na verdade foi à falência, é que empresa estatal não quebra. Empresa estatal, no fim das contas, se ela for relevante para o país, o Estado vai lá e tira dinheiro daqui e coloca na empresa, ela sobrevive. Foi o que aconteceu com a Eletrobras, né? E tá aí. Então, ela ainda é uma empresa problemática, não deveria, porque energia é um troço que dá lucro, mas ela é usada politicamente pelos nossos governantes, inclusive pelo atual, que disse que ia privatizar tudo e na verdade não privatizou nada, pelo contrário, criou uma estatal para o Exército. O Exército adora uma estatal para ter um lugar ali de gerar riqueza para eles mesmos, né? Mas enfim,
E aí corremos um risco agora, se tem notícias aí, a imprensa vem falando isso há muito tempo, é bom repetir, a imprensa vem divulgando isso há um bom tempo, o Brasil corre um sério risco de ter que fazer racionamento de energia. Chama isso do que você quiser, tem gente chamando de apagão. Já vivemos uma situação muito séria, várias, é que uma foi mais evidente do que as outras. Em 2001, no governo FHC, ele teve que criar um plano de verdade de racionamento de energia. Não chegou a faltar energia, mas fomos incentivados a consumir menos. Quem consumia menos, pagava menos. Teve isso. Quem consumia mais, pagava mais. Todo mundo pisou no freio. Indústrias pararam de investir no Brasil por causa disso aí. Medo de faltar energia. Né? E agora a gente está vivendo esse risco. Por quê? Crise hídrica. Está chovendo menos em alguns lugares, né? E a gente tem problema de geração de energia, porque a nossa base energética é basicamente dependente do regime de chuvas do Brasil, dos rios estarem cheios. Olha que coisa. Rios têm que estar cheios, né? A gente que adora um desmatamento tem que lembrar disso. O desmatamento mexe muito com o ciclo das chuvas, né? Não é que vai acabar a água do planeta, não é bem isso não, mas ela pode mudar de lugar. É isso que acontece quando você desmata uma área. Ali não tem mais evaporação, porque as plantas ajudam, né, a evapotranspiração das florestas, ajuda para que a gente tenha chuva. Uma das questões que eu já vi, pessoal que estuda essa questão aí de clima, dizer é que se a Amazônia sumir, o centro-oeste vira um deserto. Grande parte das chuvas que nós temos aqui vem da evapotranspiração, né, as árvores transpiram, vai para a atmosfera, os ventos trazem a chuva para o centro-oeste, para nós aqui. Isso aqui seria um deserto, ou uma área muito árida. Mas a gente adora um desmatamento e todo mundo fica feliz, porque isso dá dinheiro, e muito dinheiro. Olha lá o ministro do Meio Ambiente vendendo madeira ilegal, que piada, vendendo madeira ilegal para os Estados Unidos. Teve um americano lá que desconfia, peraí, mas está errado isso aqui, né? O Ministério do Meio Ambiente está autorizando a venda de madeira ilegal, que não deveria sair do Brasil. Mas enfim, estamos vivendo um risco de apagão. Já há um risco de apagão de vacinas. Que significa o seguinte, você tem lá, por exemplo, 1 milhão de doses, que a vacina tem que ter 2 doses, então 1 milhão de doses vacina 500 mil pessoas, metade, porque depois tem a segunda dose. Mas aí o governo, como está atrasado na vacinação, ele quer fazer os números crescerem, ele fala, não, aplica a primeira dose em todo mundo. Mas e as outras 500? Esquece isso aí, depois a gente vê. Aí briga com a China, os insumos da China atrasam, né? A China oferece insumo para quem ela quiser, né? Ela tem a Indonésia, tem, sei lá, o Vietnã querendo comprar insumos de vacina e tem o Brasil. Aí o presidente do Brasil vai lá e xinga o chinês. Aí o chinês, eu posso vender para qualquer um, né? Eu tenho que vender, eu vou salvar a vida, é certo, mas eu vou salvar a vida do indonésio, porque o indonésio não está me xingando, enquanto o brasileiro está me xingando. É isso que aconteceu com o Brasil. Aí os governadores têm que ir lá negociar com o governo chinês e não sei o quê. Até o Michel Temer ajudou a liberar os insumos. Olha que coisa. Terrível isso. Muito louco esse país. Aí tá, né? O risco de apagão de vacinas existe por quê? Porque aplica-se totalmente a primeira dose e aí falta a segunda dose, porque ela tem que vir em algum dia. Mas o governo quer aumentar os números. E não adiantou nada, a gente está com a população, né, o percentual de vacinação aqui é muito pequeno. Precisaria ter 70% de população vacinada com 2 doses, pelo menos, para a gente poder, por exemplo, abolir máscaras. O presidente quer abolir máscara agora. A máscara parece que faz mal para ele. Hoje ele estava lá naquele negócio chamado motociata, outra aberração. Até sortearam uma moto, olha que coisa, né, para quem fosse participar do evento. Um evento político, ele está fazendo campanha antecipada, impactou o trânsito de São Paulo, rodovias chegaram a ser interditadas do anel rodoviário ali de São Paulo, anel viário de São Paulo, o centro de São Paulo ficou cheio de problemas de trânsito, para o cara fazer uma espécie de comício, né, de motocicletas. Um negócio bizarro, pavoroso, mas ele arrisca, ele continua insistindo nessa coisa de que ele tem o apoio do povo. Isso não é bem verdade. Cada motociata ou essas visitas que ele fica fazendo aí, isso é tudo muito planejado, né? Agrupam-se os seguidores, avisam-se os seguidores, os defensores do presidente, onde ele vai e o pessoal organiza aquelas manifestações ali, tá? E apoio, tá? Ok, faz parte. A política é assim, sempre foi assim, né?
Mas aí quando você vai de verdade sem avisar, acontece o que aconteceu, né? Se você não viu ainda, vai lá, tá na internet aí. Ele entrou num avião da Azul, que já é um negócio esquisito. Ele tá no aeroporto em Vitória, acho que é Vitória, né? Vitória, sei lá, acho que é Vitória, Espírito Santo. Aí ele vai num avião da Azul, né? E vai lá dar um tchauzinho, tirar foto com o comandante, com as comissárias de voo. O povo do avião começa a xingar o cara. De genocida, de sei lá o quê, de fora Bolsonaro e não sei o que lá, né? E aí ele xinga as pessoas de volta, um sujeito educado, né? Enfim, mas dá para ver que esse eleitorado que anda de avião, a maioria votou nele. Esse eleitorado não é eleitorado do PT, né? Quem anda de avião no Brasil de hoje já foi diferente, mas hoje quem anda de avião é gente que tem um pouco de dinheiro. Não, o pobre não está andando de avião. Já andou em certo momento ali do governo Lula, quando a economia vivia outro período. Mas agora é gente da classe média que está andando de avião. Classe média alta, bom se dizer. Ele está perdendo o apoio desse povo. Tenho certeza, se Bolsonaro saísse de verdade, sem avisar que ele está indo para um determinado local, sem preparar uma estrutura de apoio, ele ia enfrentar severas dificuldades. Se não fosse a pandemia, eu tenho certeza que manifestações contra ele estariam sendo bastante grandes nesse momento. Mas agora não vai acontecer, pelo menos não em grande proporção. Mas, enfim, estamos vivendo um risco muito sério de apagão. Apagão de vacinas, apagão de energia. Isso vai ser terrível se acontecer uma espécie de racionamento de energia, porque isso significa o seguinte: avisa o mundo inteiro que o Brasil não tem energia. E um país que não tem energia não tem como crescer, porque nenhuma empresa grande faz investimento sabendo que não vai ter energia no futuro. Isso é seríssimo. Isso ferra a economia do país a longo prazo, médio e longo prazo. Né? Ah, mas e qual é a solução então? Bom, todo político sabe que a gente tem um problema energético já faz uns 40 anos, não é de hoje. Então, quando o Bolsonaro se candidatou, ele deveria saber disso também. A culpa é só dele? Não é, mas também é preciso que ele faça alguma coisa. Né? Tem fontes alternativas de energia? Tem, eólica. Mas quando foi que se investiu sério nisso? Não aconteceu. Solar, então, nem se fala. Não é um lugar desse país que não tenha sol o ano inteiro. Talvez uma ou outra cidade aí que seja mais. Mas, em geral, o potencial solar do Brasil é gigantesco. Né? Mas não há uma política de verdade séria de financiamento, de incentivo, de educação, de conscientização, de crédito, de investimento público e privado nessa questão da energia solar. A gente tem uma outra dificuldade gigantesca, e não sei se vocês se lembram, há pouco tempo teve um rolo lá no Amapá, na eleição do ano passado. Teve que adiar a eleição por problemas na chamada linha de distribuição, o linhão, como eles dizem. Isso aí também é grave, porque não adianta produzir energia. Você tem que distribuir, fazer ela chegar no sistema elétrico que é interligado no Brasil. Acho que só Roraima que ainda não está interligado direito. Que é outra aberração, inclusive. Roraima depende da Venezuela para ter energia. Ah, que coisa, né? Mas, enfim, negócio terrível. Estou olhando aqui no meu papelzinho que eu anotei. E o presidente continua naquela de insistir na desmoralização das instituições. Primeiro, eles atacaram constantemente o STF e o Judiciário, que tem seus problemas, é lógico. Mas é melhor com eles do que sem eles, tenha certeza disso. Né? Depois, o foco era bater no Congresso, especialmente quando Rodrigo Maia era o presidente da Câmara. Agora tem um aliado lá, eles pararam de bater. Mas do que deu para bater, bateu. Né? Depois, a questão de tentar provocar a insubordinação de polícias militares. Isso tem acontecido em alguns estados. Pernambuco, já aconteceu em Santa Catarina, os policiais não querem tomar vacina e o comando não consegue obrigá-los. Né? Tem umas coisas perigosas aí. E tem a questão das Forças Armadas, que os oficiais estão entrando no governo para ganhar 2 salários, né? Salário duplex. Tem até um cara da Aeronáutica, acho que é o comandante da Aeronáutica, agora numa parceria ali com a deputada federal Bia Kicis. Se o Pazuello pôde, né, subir numa manifestação e fazer discurso político, e o exército não puniu ele, por que que um cara da Aeronáutica lá, não sei se é major, coronel, não sei qual é o título do cara, por que que ele também não pode agora fazer parceria no Twitter com a deputada federal? As Forças Armadas foram liberadas para entrar na política. Em que democracia séria do mundo isso deu certo? Nenhuma. Quando que isso foi bom? Nunca. Né? Pelo contrário, quando militares resolvem entrar na política, a política tende a sair. Aliás, a democracia
deixa eu corrigir, militares entram pela porta da frente na política e a democracia sai pela porta do fundo. Militares têm armas. O poder que eles têm não é o poder da fala, do diálogo, do discurso, do voto. Eles não são parte do governo numa democracia. Se eles começam a fazer parte do governo, interferir no governo, começa a destruir um dos pilares da democracia, que é exatamente a separação de poderes, o equilíbrio de poderes legislativo, judiciário e executivo. Né? Fica muito sério. Eles podem impor a vontade deles porque eles têm o monopólio das armas. Negócio terrível. Tem gente dizendo que o Bolsonaro vai tentar um golpe de Estado. Ele sabe que não vai se reeleger, ou ele acha talvez que não se reeleja, e vai mobilizar essas forças militares de polícias estaduais e as forças armadas, os que quiserem ir com ele nessa loucura, e tentar um autogolpe. Eu acho difícil, acho que ele não consegue fazer isso não, mas ele vai ficar tentando. Ele tenta, mas o Brasil tem muita gente que está nessa luta de defender a democracia, defender as instituições que nós temos. O Brasil não é perfeito, está longe disso, mas hoje nós somos um país muito melhor do que éramos antes. Ao longo da nossa história, a gente foi se reformando. Precisamos de algumas reformas urgentíssimas. Uma delas é o papel das Forças Armadas. Precisam ser redefinidos. É terrível isso. Né? Mas quem sabe a gente consegue. Eu sou um cara otimista, como eu digo aí para os meus alunos. Mas é isso. Tomara que esses apagões não aconteçam. Nem o da energia, nem o das vacinas. Né? Mas não sei. Vamos ver o que acontece no futuro. Valeu? Por enquanto é isso. Vamos lá. Amanhã tem mais. Em té.